um adventista. Fica com esse aqui que eu vou interagindo com o pessoal. Tá legal. Eu vou ficar com esse aqui. Fico com o microfone para dar para o pessoal aqui. Aí eu vou ficar sentado, tá bom? Fica à vontade. Se eu trocar as bolas aqui, não repare não que eu estou com sono. Não deu para descansar hoje. A minha chegada aqui. Bem, eu sou pastor há quase 30 anos. Eu comecei com 20 anos e eu comecei numa igreja chamada Igreja de Nova Vida, sob a direção do saudoso bispo Roberto McAllister. Depois, quando eu estava chegando na Igreja de Nova Vida, estavam saindo dali duas pessoas que se tornaram muito proeminentes e estavam começando um trabalho chamado Cruzada do Caminho Eterno. Estas pessoas chamam-se Edir Macedo, Bispo Macedo, e R.R. Soares, Romildo Soares. Eles são cunhados, porque o Soares é casado com a irmã mais velha do Bispo Macedo. E eu estava chegando, eles estavam saindo, eles não eram pastores, e estavam formando esse movimento pentecostal de curas, milagres, etc. E eu fiquei na Igreja de Nova Vida durante 1 ano e meio, mais ou menos, até que eu vim a conhecer a fama desta igreja que começara, a Igreja Universal do Reino de Deus, já dirigida unicamente pelo bispo Edir Macedo. Me apaixonei por aquele trabalho, porque era uma igreja que não fechava, a não ser à noite. Abria todos os dias. Aliás, este é o sonho que eu tenho para a Igreja Adventista também. Uma igreja que abra todos os dias, que nunca tenha suas portas abertas. Eu acho isso maravilhoso, porque o sofrimento, o que vocês acham? Nunca as portas fechadas, desculpe. Falei que eu ia trocar bolas? Desculpem, mas que nunca tenha suas portas fechadas, porque o sofrimento não escolhe momento. Concorda comigo? Então uma pessoa desesperada, ela vai bater a porta da igreja, está desesperada, querendo se matar, e ela vê aqui uma igreja, ela vai bater a porta, e a porta não deveria estar fechada, mas isso é um plano, ainda mais nos dias urgentes que nós temos. Quando eu vi aquela igreja que não fechava, na época eram 4 cultos, que eles chamam de reuniões diárias, eu me empolguei com aquilo, e imediatamente fui para lá. Contra tudo, contra todos, eu estava terminando minha pós-graduação em literatura pela UERJ, e eu larguei tudo, porque logo que eu chego na Igreja Universal me chamaram para servir como obreiro. Obreiro é como se fosse um diácono na nossa terminologia adventista. E ali eu comecei muito empolgado, porque eu era uma pessoa muito depressiva, conhecia Jesus, foi uma maravilha para mim. Eu sou filho único, tinha de tudo, mas não tinha nada. E ali comecei uma carreira fulminante, pois já rapidamente era pastor, e logo depois pastor líder aqui no Rio de Janeiro. Estou resumindo um pouquinho, né, para não ficar muito prolixo. Logo, para não ficar cansativo, depois que nós estávamos no Rio de Janeiro, nós fizemos o primeiro Maracanã. Foi famoso este Maracanã da Igreja Universal do Reino de Deus, com 200 mil pessoas, e começaram aí uma série de Maracanãs, e ali eu estava muito feliz, pois ali havia um projeto de igreja. Havia uma igreja que se propunha, dentro do pentecostalismo, o que nós éramos, curas e milagres e busca do Espírito Santo. E até então, maravilha. Até que nós compramos, dando um pulo agora, a Record. Na compra da Record, antes da compra da Record, eu havia gravado um disco. E neste disco, eu vendi... O primeiro disco vendeu 300 mil cópias. Eles ficaram empolgados, resolveram fazer uma gravadora chamada Line Records, da qual eu fui diretor também. E gravei ali o meu primeiro disco, chamado Tantos Caminhos, que tinha uma música, versão chamada Quando Te Encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Alguns possam ter ouvido essa música. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Tem um refrão assim: estou aqui, Senhor,
minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. Enfim, e tantos caminhos. E aí esse disco vendeu 1.800.000 cópias. E aí foram sucessivamente 11 discos em português, 5 em espanhol. Apesar de eu ser pastor, eu nunca fui cantor. Eu sou um intérprete das músicas que eu fazia e sempre levo o cantor no bolso. Se o pastor precisar do cantor, o cantor canta. Mas eu não sou cantor. E aí vendemos mais de 3 milhões de cópias. Eu tenho até isso, tenho num pendrive que eu trouxe para cá. Tem até o texto da Billboard International. Eu fui eleito, considerado o segundo maior vendedor de discos da América Latina, atrás apenas do Padre Zezinho. Todos os direitos autorais eu doei espontaneamente para a Igreja Universal comprar a Record, pois havia um projeto de comprar a maior emissora do Brasil, que não sei se vocês sabem, mas é a Record. A mais famosa, a mais poderosa é a Globo, mas a Record é que tem maior número de repetidoras. E nós compramos então a Record. E aí é quando o Bispo Macedo me chama. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Alcântara, Niterói. Ele me chama para ir para São Paulo e eu fui e nunca mais voltei para o Rio, a não ser hoje que eu estou aqui. E lá, ficando, houve a prisão do Bispo Macedo. E quando ele foi preso, foi muito dramático para a igreja. E havia só ele de bispo. Não havia aquilo de vários bispos, né? Era só um bispo e o bispo era ele. E ele decidiu consagrar 7 bispos, para estar cada bispo em cada país, sendo que um destes bispos ele iria colocar para ser o bispo do Brasil, e consequentemente o bispo que iria substituí-lo. Ele me levou para São Paulo e me colocou morando na casa dele, e começou a me discipular. Então, quando ele consagra estes 7 bispos, após a prisão dele, a igreja estava muito tensa, e havia necessidade, segundo ele, dele se afastar, sair do Brasil, sair de cena, e deixar a igreja a cargo de uma outra pessoa que tivesse um outro perfil. O perfil dele era um pouco agressivo. E ele reuniu esses 7 bispos, a saber, Rodrigues, Renato Maduro, Romualdo, Sérgio Von Helder, Gonçalves, eu, Marcos Vinícius, e ele disse: olha, você vai ficar nesse país, você nesse, e quem vai ser o bispo do Brasil é o Renato Soete, que sou eu. Ele não só vai ser bispo do Brasil, como vai ser o meu substituto e o segundo homem dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Sendo eu mais novo que eles, houve um certo descontentamento a princípio, mas depois aceitaram, porque tinha que aceitar no sistema episcopal que o bispo fala, está falado, e acabou, ninguém tem direito a retrucar. E assim eu comecei ali como bispo do Brasil, e feliz, porque eu havia feito um voto a Deus, e disse: Senhor, se um dia eu chegar a esse status, de ser um líder, um grande líder no Brasil, eu vou fazer esta igreja ter uma cara de igreja, com estudos bíblicos, com escola dominical, que era o que se fazia, como toda igreja histórica, não é? Porém, eu vi que os meus planos logo seriam frustrados, porque o bispo ficou 5 anos nos Estados Unidos e entregou 1.363 igrejas nas minhas mãos. Eu tomava conta de todas estas igrejas. É assim no sistema episcopal. E só que ele, nos Estados Unidos, ele começou a ouvir a teologia da prosperidade, confissão positiva de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, depois Morris Cerullo e outros. E ele começou a se empolgar com aquela teologia da prosperidade. Paralelo a isso, nós havíamos comprado a Record com a promessa de que a Record seria 100% para Jesus, como é a Novo Tempo, para você ter ideia. E eu criei nisso, eu acreditei nisso aí. Para tanto eu dei todos os meus direitos. O meu salário, eu não tinha salário, porque eu não tenho filhos. Eu abri a mão de ter filhos para estar mais livre, porque eu viajava 3 vezes por semana para ir aos estados do Brasil, para ver a igreja. Eu trabalhava de 5 horas da manhã até 1 hora da manhã, sem parar, todos os dias.
Pastor na Igreja Universal do Reino de Deus não tem férias, eles trabalham porque eles creem naquilo que eles fazem. Acredito, não há, de 4 em 4 meses nós tínhamos 3 ou 4 dias de folga, no hotel, com a esposa, junto com outros pastores, é full time, um dia, meio dia do sábado, se tem um pouco de descanso, e gravar televisão, e gravar rádio, eu tinha que dirigir aquilo tudo, e ia a coisa muito bem, até que, primeiro, quando se comprou a Record, foi prometida que a Record seria 100% para Jesus, e nos foi concedida pelo presidente Collor, na época. O Collor permitiu, ajudou-nos, mas a concessão definitiva não havia sido dada. É importante eu colocar isso para vocês, para mostrar porque eu saí. Amém? Para você mostrar que eu não saí brigando com ninguém, eu não tenho desavença nenhuma com ele, nem poderia ter, porque ele me tratou como um príncipe, me tratou da melhor maneira possível, mas quando ele se viu na iminência de perder a Rede Record, ele chamou os seus bispos, dentre os quais eu, que estava em todos os países, e eram 7, não se esqueça, e nós fomos a Campos do Jordão, onde ele tem uma casa, e ali nós fizemos uma oração de joelhos, e ele fez um voto: Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva da Record, a Record será 100% para Jesus, porque estava na iminência do Leopoldo Collor, irmão do Collor, tomar a TV, e o Itamar Franco já tinha entrado, pois Collor havia levado o impeachment. Vocês são muito jovens, talvez não se lembrem disso, mas alguns se lembram. Quem se lembra? Do impeachment. Então, fizemos aquela oração com o rosto no chão. Rosto no chão. Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva, esta igreja será 100% para Jesus. Nós oramos em menos de um mês. Itamar Franco nos deu a concessão definitiva da Record. Vocês acreditam? E eu, bispo do Brasil, e ele estava neste período aqui. Então ele chegou em casa, eu me lembro, eu falei: bispo, me abrace, porque agora nós vamos, eu já tinha uma planilha, vamos usar a igreja 24 horas para Jesus. E eu abracei com uma força tremenda e com toda a alegria do mundo, e ele não me abraçou. Eu achei estranho a frieza dele. Depois que eu abracei, ele olhou para mim e disse: Renato, você é muito ingênuo, meu filho. É claro que essa TV não vai ser para Jesus. Falei: bispo, e o voto que nós fizemos? Quando nós fazemos campanhas com o povo, nós falamos para o povo que eles fazem um voto, tem que cumprir. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5, quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, pois Deus não se agrada de voto de tolos. Ele falou: não, voto de tolo foi o que nós fizemos. A TV não pode ser para Jesus, senão nós não vamos ter poder. Eu falei: que poder? Poder maior é o de Jesus. E ele falou: não, definitivamente esquece, ela será uma televisão comercial. E ali foi como se caísse o mundo sobre mim.